Saudações a todos, aqui com vocês, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Eco Training. Se inscreva no canal, deixa o like, o joinha, você tem DNA, tem diesel na alma, gosta de caminhões, gosta de motores diesel, seu lugar é aqui conosco. E agora, pessoal, respondendo em vídeo, o assunto aqui é do Rafael Silva, ele fez um comentário sobre um vídeo que eu fiz da transmissão automática, automática pura, com conversor de torque dos caminhões Volvo, que eu não sabia, meu amigo Euclides tocou no assunto e eu fui pesquisar e rendeu aquele vídeo. Então, para quem não viu aquele vídeo, eu vou deixar o link na descrição desse aqui, tá bom? Rafael Silva falou, bom dia, obrigado pela aula, professor. Ô Rafael, estamos aqui justamente para elucidar algumas dúvidas técnicas. Meu canal não é voltado para mecânica, pessoal? É mais de instrução técnica operacional, mas eu sempre gosto, sim, do conceito técnico, no qual envolve um veículo de carga, ou até mesmo ônibus, enfim. Eu trabalhei com a transmissão Allison na coleta de lixo, na época com os Volkswagen 17 250, e era muito boa nesse sentido, tanto para subir marcha em aclives como para reduzir marcha. Não perdia o torque como no câmbio manual. Porém, tinha alguns aclives com uma inclinação mais severa, ele não subia ou saía se tivesse que parar os manuais, até com uma certa assim, tranquilidade, vencia o morro. O poder trativo deles são diferentes? Mas a manutenção deles era zero, e a empresa depois de um tempo trocou os câmbios e colocou o manual, que ficou muito reduzido, que com o tempo vi que as medidas do diferencial são bem diferentes do manual. Fazendo um primeiro comentário, olha aqui, você falou uma questão X, a manutenção deles era zero. Por quê? Uma transmissão automática, a performance dela, a vida e todo o poderio técnico que ela tem em relação a uma transmissão manual vem do cuidado com a manutenção, principalmente a troca do fluido, tá bom? A troca do fluido é essencial para que uma transmissão automática funcione perfeitamente. Então, talvez aí seja uma pista de que aqueles problemas estejam sim relacionados com a falta da troca do fluido daquelas transmissões automáticas que equiparam os caminhões que você trabalhou. E, inclusive, essa transmissão automática Allison que você citou é da série 3000, tá bom? Então vamos ver o que, tecnicamente falando, pessoal, vamos ver qual é a diferença do manual para o automático. Vamos lá? Então aqui nós temos ele estava falando do 17250, que era o Euro 3. Aqui nós temos uma comparação do Euro 5, tá bom? Então veja só. O motor é o MAN D08, 6 cilindros, acho que a gente fala que é um 6.9, desenvolve 256 cavalos a 2.300 rotações por minuto, torque máximo 900 Nm, 1.100 1.800, uma curva de torque plano, injeção eletrônica como no meio, EGR e a opção aí da tomada de força ali no comando, E aqui está falando das duas caixas, olha só, uma Allison 3000 e a Eaton FS6406A, tá bom? Então, pessoal, FS é Fuller Synchronizer, e a gente já falou da sopa de letrinhas disso aí tudo, certo? Esse número 6 aí, você coloca dois algarismos, você vai colocar dois números zeros, e você vai ter aí a 600, seria a libra-pé, capacidade nominal de torque de entrada da caixa, tá bom? Então você multiplica por 100, 4 é a série de desenvolvimento, e 06, número de marchas à frente, e A é o Ratius 7. Então, todas as transmissões que tem o final 06A, a primeira marcha, a relação é 9,01 para 1. Se for o Ratius 7B, a primeira marcha é 8,03 para 1, tá bom? Então, esse A significa Ratius, as relações das marchas, ok, pessoal? Então, cada final, Ratius A, Ratius B, Ratius C, tem as relações diferentes umas das outras, ok? Ali o série 3000, 3000 é a série da caixa em relação ao tamanho, capacidade nominal de torque de entrada e dentre outras coisas, tá bom? Na Allison é bem simples. Aqui está falando da transmissão, continuando a embreagem 395 mm, do câmbio manual. Ambos, tanto o manual quanto o automático, utilizam o Meritor MS23168, tá bom, pessoal? 23168. MS é Meritor, S é de single, que trabalha sozinho, diferencial sozinho, 23.000 libras,
A capacidade vertical do eixo dá 10.432 quilos, se eu não me engano, é isso mesmo? Tem que converter, tá bom? E 168, uma velocidade, 6 é o tamanho diferencial e o 8 é a série de desenvolvimento, tá bom? Então se você pega o diferencial 68, tem uma carcaça mais reforçada que o 65, por exemplo. Mas o que determina o tamanho do diferencial, o número 6 é o número do meio, tá? Então você pega, por exemplo, um 155, né? Você sabe que o diferencial tem uma coroa menor. 145, uma coroa menor ainda. 168 é um diferencial já bem robusto, tá bom? Então, quanto maior esse número do meio, maior o número da coroa. Mas vamos ao que interessa. A relação do diferencial. No manual é 5,38 e no automático ela é mais curta, pessoal, é 6,83 pão. Por quê? Porque as relações de marcha de uma transmissão automática elas são extremamente longas. Agora vamos à técnica em si. Lembrando que eu utilizei apenas, né, o fator de multiplicação de torque da transmissão. Eu não fiz o cálculo de torque na roda. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês terminarem essa continha. Por que eu não fiz? Porque o motor é o mesmo. O que me importa é saber o que a transmissão vai jogar lá para trás para as rodas. Para você continuar essa conta, você tem que levar em consideração o raio dinâmico do pneu e as perdas por atrito ao longo da transmissão. Mas o que me importa é o fator de multiplicação de torque, para que eu tenha uma coerência melhor aí na minha comparação, ok? Então vamos lá. Em cima, tá lá, pessoal, 3,49 vezes 6,83 vezes 1,98 me dá um total de um fator de multiplicação de torque igual a 47,20. Uma RF tem uma relação final de transmissão de 4,43 para 1. Esse é o cenário que eu tenho no caminhão automático, tá bom? Por quê? O diferencial é 683. Então, o que eu faço? O caminhão está parado. Né? Quando você está parado, o fator de multiplicação de torque é total. Então, aqui do lado esquerdo, você tem o Torque Converter, né? Os modelos do TC411 ao TC421. Olha lá. Então, você tem fator de conversão. Os caminhões de lixo, tanto o Mercedes quanto o Volkswagen, eles usam o TC418. O fator é 1,98. Ok? Tanto o Volkswagen quanto o Mercedes. Eles usam a série 3000 com esse TC 418. Então, se eu fizer a conta do fator de multiplicação de torque, comparado com o manual, olha só, o manual, a primeira marcha 901, vezes a relação diferencial dá 48,47 e a RFT de 5,38. Por quê? Porque ela é uma Direct Drive. A RFT do automático deu 4,43 porque você pega 6,83, multiplica por 0,65. Olha como a caixa é longa, gente. Olha só. A primeira marcha, 3,49 para 1. E a última, na verdade, eu tenho duas overdrives, né? A quinta e a sexta são overdrives. A direct drive aqui seria a quarta marcha. Então, isso me possibilita ter um diferencial mais curto. Só que olha só, o manual é apenas 2,6% mais curto, assim, falando no seu fator de multiplicação de torque. É quase um empate técnico. Porém, olha só, ele é 21,45% mais longo. Então, para o cara que vai no Botafora com um caminhão desse manual, a economia de combustível é bem maior em rodovias. Haja visto que o 5,38 você está 80 por hora e já está lá querendo queimar giro. Tá bom? Quem trabalhou com esses caminhões sabe o que eu estou falando. Pessoal, este é o cenário original. Como vocês veem, eu tenho vários torque converter aqui. Né? Tenho do TC 411 ao 421. Quanto maior o fator de conversão, maior o poder de saída, maior o poder de arranque, só que eu tenho um problema. Quando eu tenho esse maior poder de arranque, o conversor de torque faz com que, naquele momento, o óleo esquente um pouquinho mais, porque eu tenho um maior atrito. Né? Então, quanto mais o conversor trabalha, quanto maior a capacidade do conversor, eu tenho sim um pequeno aumento na temperatura do fluido da transmissão. Ok? Então, quem vai decidir qual é o torque converter que vai ser utilizado numa determinada aplicação é a engenharia da Allison com a engenharia da fabricante, da montadora, enfim. Tá bom? Então vamos ver um outro cenário. Olha aqui, eu coloquei embaixo. Um outro cenário para deixar o poder de arranque um pouco maior seria qual, pessoal? Você ter um diferencial mais curto. A Meritor disponibiliza uma relação de 7,83 para 1. Olha só. Então, se você pega, ao invés de usar o 683, usar o 783, você vai ter um fator de multiplicação de torque de 54,1. Ou seja,
Se você usasse esse diferencial, você teria um fator de multiplicação de torque 11,62% maior que o manual e 5,9% mais longo que o manual ainda. Por quê? Você vai pegar 783 e multiplicar por 0,65, tendo como RFT uma relação final de transmissão de 5,08 para 1, ainda mais longo que o 5,38. Ou seja, se eles colocassem essa relação que eu, Anderson Dantas, acho mais adequada à coleta de lixo, haja visto que aqui no Brasil nós temos uma topografia muito acidentada, assim como ele disse, né, que pegava muita subida e o automático não ia muito bem, eu tenho certeza, não ia muito bem, meu amigo, por causa da falta de manutenção no fluido da transmissão, tá? Mas assim, o que eu acharia mais assertivo fazer? Colocar uma relação 783, com certeza seria muito mais viável para aquelas condições que nós temos aqui no Brasil, tá? Mas isso é apenas uma opinião de Anderson Dantas. Quem sou eu perto da engenharia das grandes montadoras, não é mesmo? E aqui, pessoal, deixa eu mostrar outra coisinha para vocês aqui. Vamos lá. Aí alguém pode me perguntar, puxa vida, se você, olha só, eu estou considerando aqui, ó, o torque converter TC418. E se eu mudar o conversor de torque? Vamos lá, olha lá. Eu vou pôr o TC411 agora. Presta atenção na conta de baixo aqui, ó. Eu vou multiplicar por 2,71, mantendo aquele diferencial mais curto que eu sugeri. E agora, olha só, o automático tem um fator de multiplicação de torque 52,57 maior do que o manual e ainda continua 5,9% mais longo. Tá certo? Então, se você usasse esse torque converter TC411, mesmo que fosse mais caro, não sei, ele teria um poder de arranque muito maior, muito mais adequado às condições aqui do nosso país. E aí, as pessoas podem perguntar, professor, qual seria a sua configuração de um caminhão coletor de lixo com a transmissão automática Allison? Lembrando que eu fiz o curso da transmissão automática Allison no final de 2018 com os meus amigos aqui na sede que a Allison tem. Fiz o curso, que é uma semana lá, um curso maravilhoso. Tinha um pessoal da Argentina, do Chile, né? O grande João Renda, meu forte abraço, grande instrutor João Renda, um forte abraço para você. Aprendi muita coisa com vocês, apesar de não ser mecânico, não é verdade? A gente leva isso pro resto da vida. Eu sou extremamente grato a você, né? A todo o pessoal da Allison, o Constantinos Faltas, que na época era o diretor. Um grande abraço a você, meu amigo, brigadão mesmo, tá bom? E ao pessoal da própria fábrica da Mercedes-Benz que me indicou a fazer o curso lá com o pessoal, ok? Foi indicado por eles lá, e aí a gente conseguiu fazer esse curso da série 3000 e 4000. Beleza, pessoal? Transmissões fantásticas, a Allison já nasceu automática, não é mesmo? E aqui, pessoal, olha só, se eu fosse configurar, vamos lá, o que eu ia falar, olha, eu vou sugerir essa transmissão. Vamos lá? Olha que legal. Eu ia sugerir essa transmissão, a Allison série 4700 e 4800. Por quê? É uma transmissão com 7 velocidades. A primeira tem uma relação de 763. Ia utilizar aquele diferencial 783. E o torque converter mais forte que ela tem aqui, ó, 242, que é o TC5, é o 521. Olha só o fator de multiplicação de torque que eu teria nessa suposta configuração. 144,58. E a RFT 501. Por quê? Porque a sétima marcha, é 064, um pouquinho mais longa do que a série 3000. Né? E aí, nesse caso, o automático teria um fator de multiplicação de torque 198% maior que o manual. Rapaz do céu! E ainda assim seria 7,38% mais longo. Rapaz, olha para isso. Olha que coisa fantástica, não? Aí o pessoal fala, pô, Dantas, mas o caminhão vai ficar muito caro, porque essa caixa é muito cara, que tralá e tralá. Eu não estou falando de preço, estou falando de uma suposta configuração tecnicamente muito mais robusta, cara, imbatível em relação à subida, porque olha o fator de multiplicação desse 144,58, cara, você não teria medo de subida nenhuma, não é mesmo? 7 velocidades, enfim, uma ré bem reduzida também, e eu escolheria o torque converter aí, o TC521. Aí o pessoal vai falar, poxa, mas esse conversor de torque, o caminhão não vai ficar mais beberrão e não sei o que, coisa e tal e coisa. Gente, é assim, né?
que eu vou falar para vocês. É uma mera sugestão, é algo fictício, a gente sabe que isso aí não vai acontecer nunca, até mesmo porque, veja bem, se você tem uma aplicação, vou dar um exemplo para vocês, de carga indivisível, onde eu já vou falar de novo aqui, tá? Não é que eu acho que a transmissão automática no setor de carga divisível é melhor, né? Não, eu não acho. Eu tenho certeza, a transmissão automática é a melhor opção em relação à automatizada. Você não tem a perda do fluxo de potência nas trocas de marcha, pessoal, tá? Se eu lembrar, eu vou deixar um vídeo aqui, um link, onde tem um caminhão Volvo com uma Allison 4700, tá certo? Puxando 240 toneladas, uma subida de 8% de inclinação. Simplesmente fantástico, não é mesmo? Você imagina isso com a transmissão automatizada. No momento que você troca de marcha, a composição para, porque você tem uma interrupção no fluxo de torque proveniente do motor à medida que você debreia. Você não, que o sistema debreia, porque é tudo automatizado, debreou, deixa de tracionar. E aí todo aquele peso puxa você para trás, você acaba parando a composição. Então, é imprescindível, gente. É pena que o pessoal não escuta. Quem vai escutar um pobre coitado como a gente aqui? O Cezinha, o César Modesto, operador de carga indivisível, ele também tem a mesma ideia minha, né? Que a transmissão automática é a melhor opção. Tanto é que o Kenworth C500 que ele trabalha, ele tem uma Allison 6620 de 6 velocidades, não é verdade? Não tem comparação, gente. Transmissão automática, ela tem sim, né, suas aplicações onde ela é imbatível, ok? Por exemplo, caminhão de bombeiro, onde você tem uma arrancada melhor, ônibus, por exemplo, os articulados, os biarticulados, são todos com transmissão automática. Você tem muito stop and go, pareando, você não tem aquele problema com embreagem, com desgaste de disco, aquela coisa toda. Só que aquilo que eu falei, não é mesmo? Você precisa de quê, né, pessoal? Ter cuidado aí com a transmissão, com o fluido, com os filtros, certo? E aqui olha que interessante, a própria seletora da Allison, ela informa para você a vida do óleo na função Oil Life. Então tem um ritual para você fazer, ritual que eu falo, quando você tem a tecla mode, apertar o mode ali por 10 segundos, quando você não tem um mode, você tem um ritualzinho de apertar o N, o D, N, o D, N, o D, numa sequência de vezes, o R, o N, enfim, né? Tem esse ritual para você ter acesso a essas informações da vida do óleo. Aí o pessoal pode perguntar, poxa, tem algum laboratório aí dentro? Não, não é isso, pessoal. É o seguinte, são algoritmos que calculam, de acordo com as circunstâncias operacionais, temperatura do óleo, número de trocas de marchas, velocidade média, enfim, ele leva em consideração uma série de informações para calcular a vida do óleo. E quando você coloca o óleo, você informa na seletora se você está colocando um óleo sintético ou um óleo mineral, porque a vida do óleo sintético e do mineral são diferentes, para que o algoritmo possa calcular isso corretamente. E também através da seletora você pode ver se os filtros estão ok. E o interessante, cara, aqui ó, TransHealth, a vida da caixa, olha que legal, porque tem muitos pacotes de embreagem numa transmissão automática, tá? Sugiro a vocês que entrem aí no site da Allison, vejam como funciona uma transmissão automática pura, porque o meu canal não é de mecânica, né? Mas, enfim, para vocês se aprofundarem como funciona mesmo, né, os pacotes de embreagem que fazem com que haja as trocas de marchas aí sem a perda do fluxo do torque do motor, você não perde entre as trocas de marchas, você não perde torque nenhum, você não perde tempo. E aí olha que função bacana, né? TransHealth, ali tá low, que a vida da caixa já tá indo para aquele brejo, né? Então ela dá até a vida da transmissão em relação ao uso, né, ao desgaste aí dos pacotes de embreagem. Lembrando que se você toma cuidado com a troca do fluido no período certo, com os filtros da transmissão ali, né, tudo certo, você vai ter uma caixa por muito tempo, ok? E é isso aí, pessoal. Vamos agradecer a Deus, agradeço a todos vocês, se inscreva no canal, deixa o like, joinha, você tem DNA, tem diesel na alma. Agradeço a vocês que estão incitando aí com seus comentários vários vídeos, porque às vezes a gente fica sem ideia, não é mesmo? A gente vai pesquisar, vamos atrás aí de fontes verdadeiras para colocar aqui um conteúdo de acordo com o que vocês estão pedindo para a gente. Agradeço a Deus, agradeço a todos vocês, já estamos com quase 20 minutos aí. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.